Boa tarde, meus amigos. Hoje é sábado, 3 de abril, mais uma vez aqui para compartilhar um vídeo, uma palavra, uma reflexão e hoje trazer um pouco de polêmica. Com certeza esse vídeo vai gerar polêmica. Hoje eu queria falar das igrejas neopentecostais e também das pentecostais. Fique bem claro aqui, tá, pessoal? Essa é a minha opinião, dentro do que eu vejo, dentro do que as denominações me mostram, tá? E o que as escrituras mostram para mim. E ela me ensina. Então, é a minha opinião, tá bom? Fique bem claro isso. Então, se for para gerar polêmica, eu não estou falando em nome de ninguém. Eu estou falando pelo conhecimento que eu adquiri até aqui. E graças a Deus eu tenho procurado crescer em conhecer a Deus, tá bom? Que fique bem claro isso. O que eu tenho percebido nas pessoas? As pessoas têm saído decepcionadas com Deus que é vendido para elas e elas têm a vontade de congregar, elas têm a vontade, não falo nem... pode ser até necessidade de congregar, mas a vontade de continuar ligadas a uma igreja. O que, de certa forma, eu já falei em outros vídeos, não vou entrar em polêmica aqui, que nós precisamos estar inseridos num corpo, tá? Eu não posso ser igreja sozinho. Eu sou igreja quando eu estou ligado a um irmão, ou a irmãos, ou a um grupo de pessoas. Ali nós somos igreja. Então, não é sobre congregar ou buscar a Deus sozinho. O vídeo não é sobre isso. O vídeo aqui eu estou falando sobre denominação, tá? Igrejas neopentecostais e igrejas pentecostais. Ou seja, a neopentecostal, ela prega uma vida de sacrifício, uma vida de que você vai ter menos problemas possíveis quando você exercitar a sua fé, quando você cumprir com votos, sacrifícios, vida no altar. Eles literalmente, não literalmente, mas eles fazem valer essa questão do altar de pedra, de a sua vida estar ali, de você fazer orações naquele lugar. Eles sacralizam aquele lugar, eles sacralizam aquele ambiente. Então, a sua comunhão com Deus se dá quando você está naquele altar, quando você passa por aquele altar, quando você cumpre os seus votos naquele altar. Então, as pessoas elas têm se decepcionado com isso e elas têm saído desses lugares, o que é bom. Mas eu não sou adepto das pessoas cultuarem a Deus sozinhas ou nas suas casas, ainda que seja com a sua família, e ali a família, digo aqui, esposa, filhos, tá? Eu estou falando dessa família, desse padrão de família. Não estou falando de tios, tias, avó, não, nada disso. Estou falando de marido, mulher, filhos, e ali você tem um momento de leitura da palavra de Deus, de vocês terem de compartilharem deste momento. Isso é de suma importância, vocês devem fazer isso. Mas a igreja, corpo de Cristo, ela é a união de pessoas, o ajuntamento de pessoas. Então, de certa forma, nós precisamos sim estar ligados a um corpo igreja, igreja física. A salvação não está lá. Mas quando nós estamos inseridos num corpo, o nosso crescimento ele é visível. Nós crescemos com a dor do outro, com a dificuldade do outro, porque nós nos relacionamos e ajudamos. E, de certa forma, aquilo volta para nós. Então, acaba sendo um aprendizado, acaba sendo uma vivência que vai nos ajudar. Então, essa necessidade de estar inserido num corpo, igreja, tá? Então, aqui a gente está falando de igreja física, tá bom? Ficou entendido? E aí, as pessoas têm se decepcionado com essas igrejas por conta das promessas que não se cumprem na sua vida e passado muitos anos e elas acabam se frustrando. Muito bom seria se elas se frustrassem com a denominação, com a igreja física ali, a plaquinha A, B, C ou D. Mas não, muitas delas têm se decepcionado com Deus e têm se fechado para igrejas sérias, para igrejas que fazem um trabalho que agregam no reino de Deus. Não são igrejas voltadas para o material, são igrejas voltadas para o ser humano.
Então todo o trabalho social dela, o trabalho que ela tem, muitas vezes quando ela arrecada com oferta, com dízimo, que é uma grande polêmica também, as pessoas, eu não vou entrar nessa questão do dízimo neste vídeo, vou falar num outro vídeo, mas as pessoas se apegam muito a essa questão, porque o dízimo é agora, porque a Bíblia não manda dar dízimo. É verdade, você tem argumento e talvez você tenha até base para falar isso, mas lembre-se, quando a gente fala de contribuir, seja por oferta, seja na contribuição do dízimo, essa contribuição ela deve ser revertida na pessoa, no ser humano. Então tem igrejas que revertem isso para o ser humano. A grande maioria, não. Eu concordo com você. Tem igrejas que o seu líder é rico, é bilionário, vive ostentando. Então é difícil falar de dízimo para essa pessoa que está irredutível quanto. Mas se você vê uma igreja que na arrecadação dela, nas ofertas que ela recebe dos seus membros, da contribuição no dízimo, não por obrigação, não por imposição, mas por gratidão. Ela quer contribuir naquele lugar porque ela sabe e ela tem prestação de contas que o valor que entra naquele lugar é revertido a pessoas, para pessoas, na ajuda, no acolhimento, entendeu? Na composição, na compra de cestas básicas, principalmente no momento que a gente está passando. Então, existem igrejas sérias. Vocês precisam entender que você não pode generalizar, você não pode colocar todas no mesmo pacote, embora as igrejas no Brasil sejam um grande carnaval. E aqui agora eu vou falar das neopentecostais. Você sai de uma igreja pentecostal, que é a confissão positiva, que é eu determino, eu não aceito essa situação, e vai para uma outra que te fala da graça de Deus, mas que agora começa a dar ênfase nos dons espirituais, que você precisa falar em línguas, que você precisa estar no monte, que você tem que jejuar, viver de jejum, que você tem que fazer uma série de coisas, e ela faz o mesmo mal que a neopentecostal faz. Porque agora você vai para um lugar que as pessoas te medem pela sua espiritualidade visível. Se você girou, não girou, se você falou em línguas ou não, se você fez revelação ou não. Ou seja, você acaba caindo num outro engodo, num outro engano, que é tão danoso quanto a neopentecostal. Então as pessoas elas não têm um parâmetro de onde buscar a Deus. Ou melhor, as pessoas não têm um parâmetro de como cultuar a Deus. Por quê? Porque tanto numa quanto na outra erram. Tanto na uma com uma doutrina diabólica, como em outra com uma doutrina também diabólica, acaba levando as pessoas a dependerem e a dependerem das suas lideranças, dos seus líderes, daquelas pessoas que, porque se julgam mais espirituais, porque não saem dos montes, vivem orando no monte, vivem jejuando, vivem fazendo revelação que não se cumpre nunca, e quando revelam o óbvio. A gente está aí, agora acabou mesmo, um pastor chamado Ezequias, de uma igreja Assembleia de Deus, revelou o caos no dia 30, que aconteceria isso, aconteceria aquilo, que o cavalo, que queriam morrer pessoas, que ia ter corpos pelas ruas. Pelo amor de Deus, me fala se uma revelação dessa que causa pânico nas pessoas, se isso pode vir de Deus. Se você quer revelação, meu amigo, minha amiga, vai às Escrituras. Ela vai te revelar o que você deve ser, o que você deve fazer. Ela vai te revelar. Não coma e não absorva, principalmente agora nas igrejas pentecostais, essas que vivem de revelação, que vivem buscando adivinhar o momento que vai acontecer alguma coisa, que principalmente catástrofes, coisas ruins, só falam disso. Ou então, pior, você chega em igrejas pentecostais que o pastor revela que o marido está traindo a mulher, ou a mulher está traindo o marido. Aí vai falar que a fulana está doente, que alguém fez trabalho, alguém fez isso ou fez aquilo. Ou seja, é uma espiritualidade, de certa forma, diabólica, porque acaba fazendo acepção de pessoas. E tem pessoas que são racionais,
são pessoas que são mais equilibradas, que veem aquela situação e se sentem constrangidas de não manifestarem aquelas mesmas situações, de sair falando em língua que ninguém sabe, que ninguém interpreta, que não serve para porcaria nenhuma, mas tem alguém lá falando. E a pessoa que está falando, muitas vezes, é vaidosa. São pessoas que não agregam em nada. São pessoas que apontam a forma de viver do outro, vivem falando. Você não é assim porque você vive fazendo isso, você é assim, você é aquilo outro. Ou seja, além de acharem que são espirituais, porque falam línguas inventadas por eles, acham que são espirituais demais. Então a oração delas é que vale, porque ela vai para o monte, porque ela faz jejuns, porque ela faz uma... Isso ela fala. Daí agora a gente vê que realmente ela vive aquilo que ela fala. Então, é muita gente profetizando um monte de traquinagem, um monte de palhaçada e envergonhando, de certa forma, aqueles que querem fazer um trabalho sério, que querem falar de fato e de verdade do que é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, as pessoas elas não têm um parâmetro, porque é muita gente fazendo coisa errada. E quando eu falo gente fazendo coisa errada, eu não estou falando só de pessoas, estou falando de instituições, de denominações. Então, tanto a neopentecostal, que é um câncer, quanto as pentecostais, que não fazem um trabalho de agregar o reino de Deus, que não fazem um trabalho de crescer o reino de Deus. Pelo contrário, eu só vejo vaidade, adultério. Quando você vai descobrir a irmã que profetizava tudo, até o CPF, RG, endereço, descobre que a irmã estava vivendo em adultério, vivendo com gente... Sabe assim? Então, é um tipo de situação que acaba sendo uma mistura de tudo. Eles não têm a confissão positiva do determino, mas quando eles vão orar, eles oram e profetizam cura. E as pessoas morrem. E aí, o que acontece? Quando você não determina, mas você profetiza a cura e a pessoa doente morre. Ou então, você profetiza que não vai haver separação e tem separação. Então, as pessoas, elas querem, ou melhor, essas pessoas vivem dessas revelações para terem adeptos, para agregarem ou arrebanharem mais membros e crescer. Então, eu vou fazendo essas revelações que não tem base nenhuma bíblica, nenhuma fundamentada para que se faça nos dias de hoje, lembrando lá dos profetas do passado, lembrando dos discípulos que caminharam com Cristo, quando Jesus fala no sermão no Monte das Bem-aventuranças, no sermão profético de Jesus, que ele falou o que está acontecendo nos nossos dias. O que mais você quer de revelação da boca desse povo? Então, pessoal, passe a ter base, mas uma base sólida que é a palavra de Deus. Se você não entende, busque pessoas sensatas, com os pés no chão, que tenham uma postura, uma conduta cristã, que você fale assim, caramba, essa pessoa é diferente, porque tem essas pessoas. Não busquem as pessoas só por placa, não. Não busquem as pessoas porque você acha que a igreja dele é grande e porque a igreja dela é grande e tem muitas pessoas que é o lugar certo. Hoje em dia, eu olho para essas igrejas grandes, eu fujo delas. Não que as pequenas, com poucos membros, sejam especiais e melhores, não é disso que eu estou falando, mas é você ter um parâmetro. Quando você vê igrejas cheias demais, bombando, gente até caindo, saindo pelas janelas, tome cuidado, porque o que está sendo falado, o que está sendo pregado ali, pode não ser o Evangelho. Ou melhor, não é o Evangelho, porque o Evangelho ele não é atrativo para encher a igreja. Pelo contrário, o Evangelho ele nos mata, ele nos destrói, ele acaba com os nossos projetos e sonhos pessoais e nos faz querer viver os sonhos de Deus, os projetos de Deus. É isso que o verdadeiro Evangelho nos faz.
Ele nos mata para a nossa vida, para esse mundo. Claro, embora ele nos mate para esse mundo, para essa vida, mas nós estamos aqui ainda e precisamos viver o equilíbrio. É isso que as pessoas não sabem viver, equilíbrio. É gente falando da graça de Deus, porque agora é salvo pela graça, e vive nas bebedices, nas bebedeiras, nas baladas. Gente sensualizando com versículos bíblicos, mas é da graça. Não é essa graça que eu estou falando, mas de uma postura cristã que mostre de fato e de verdade o Senhor Jesus, que reflita ao Senhor Jesus, que não julgue a pessoa na postura, mas se ela está ensinando alguma coisa de errado, é você julgar sim, segundo a reta justiça, e combater os ensinos, combater as heresias, e principalmente das igrejas pentecostais e das neopentecostais. Então, se você vai trocar uma pela outra, pode ter certeza que você vai se deixar enganar novamente, você vai ser enganado novamente. Você vai construir uma vida de santidade que é baseada no legalismo de homens, doutrinas, conduta, postura de homens. Fuja dessas coisas de revelação, pessoal. Que é revelação? Veja o que os evangelhos nos revelam. Veja o que Jesus nos fala. Veja o que os discípulos, os apóstolos nos falam. Está aí, já está revelado, já está escrito. Não fique buscando revelações de pregadores de live de Facebook, live de YouTube. Não fique buscando revelações em igreja. Fuja desses lugares. Fuja de campanha de monte. Mas assim, é fugir mesmo, vira as costas. Você quer ter um momento seu com Deus no monte? Faça. Faça sozinho. Não precisa sair publicando, batendo foto, divulgando para todo mundo ver que você estava no monte, porque isso não vai te dar mais espiritualidade e nem te fazer mais espiritual. Só vai te fazer um religioso. Só vai te mostrar que você é um religioso, que você não entende da Bíblia, que você não tem um relacionamento com a palavra. Mas você precisa mostrar santidade para as pessoas no monte, jejuando, vestindo pano de saco. Sabe aquelas coisas ridículas que as pessoas fazem hoje nas igrejas? Pois é, a igreja se transformou num grande carnaval. Mas, ainda aqui, eu faço uma defesa da verdadeira igreja, do corpo de Cristo. Pessoal, tem igrejas sérias, tem lugares que você pode congregar, aprender de Deus, se relacionar com as pessoas, ajudar um ao outro. Existem esses lugares. Leandro, eu hoje frequento uma igreja, eu sou membro de uma igreja batista. E tenho um carinho muito grande pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu gosto, quando posso, eu vou num culto de conexão que tem aqui em São Paulo, no bairro de Pinheiros, eu vou às segundas-feiras lá, para ver uma pregação de um pastor itinerante. Geralmente pastores da Batista ou da própria Presbiteriana, outros pastores de outros ministérios, mas que são voltados para a palavra de Deus, na questão dos evangelhos, que são fiéis aos evangelhos, que não criam nada, não criam situações, não criam campanhas. Não é isso. Isso não é palavra de Deus. Palavra de Deus é quando você ouve e ela te incomoda para você mudar a sua postura, o seu modo de viver. Ali tem a palavra de Deus, porque você fica incomodado com a vida que você está vivendo, não pelo que você não tem. Não estou falando do que você tem, mas eu estou falando do que você é, da sua essência, do seu caráter. O Evangelho te faz mudar o teu caráter. Faz você olhar para as pessoas, mas não com ar de superioridade, mas com ar de graça, de misericórdia, porque você encontrou essa mesma misericórdia em Cristo. Então, a partir de agora, você quer viver a vida de Cristo. Você quer viver em função de Cristo, de agradar ao seu Senhor. Você já não quer mais viver nessas campanhas mirabolantes, campanhas malucas, de monte, de jejuns loucos, que não estou falando que você não possa fazer um jejum, mas quando você for fazer um jejum, veja qual é a razão do seu jejum. Veja se é um jejum que te aproxima mais de Deus,
para você ter um momento, uma experiência com o Espírito Santo, ou se é para você simplesmente conquistar ou conseguir alguma coisa. Veja se você faz um jejum para a libertação de alguém, para um ente querido, para um familiar, para um amigo, para aquele amigo se voltar, para que o Espírito Santo quebrante o coração dele, a mente dele, para que a palavra de Deus penetre no coração dele. Veja se o jejum que você faz é para a conversão de alguém, se é algo útil para o reino de Deus, mas não. Você vai perceber que o seu jejum é para você ter um benefício daquilo que você quer, de alguma dificuldade que você esteja tendo, da falta de alguém, da falta de alguma coisa, da restauração do casamento. É só assim que você faz jejum. Você não faz um jejum para santificar você, para você ter um momento para ouvir a voz de Deus, para você ser bênção na vida de alguém. Não, o seu jejum é sempre voltado a você, a um benefício para você e não benefício para o reino de Deus. Então eu sei que esse vídeo vai gerar bastante, bastante questionamentos. Mas tome cuidado com essas igrejas pentecostais que vivem de revelação de profetas, profetisas, profetadas e têm certamente envergonhado o verdadeiro evangelho. Tem gerado as mesmas pessoas decepcionadas com Deus e Deus não tem nada a ver com isso. As pessoas têm se deixado levar por ventos de doutrinas, têm procurado doutrinas e cabrestos, porque elas não sabem ser livres em Cristo. Lá no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo fala: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Quem foi que fez com que vocês voltassem às fábulas, às mesmas atitudes de antes? Quem foi que falou para vocês que vocês têm que fazer isso? Vocês são livres. Vocês são livres. Então, aprendam a ser livres em Cristo, para que Ele possa usar a nossa vida para a expansão do reino dele. Que sejamos bênção na vida das pessoas e não pedra de tropeço. Meu amigo, eu te peço, veja esse vídeo com atenção. Você não é obrigado a concordar, mas se for para discordar, faça uma análise profunda da sua discórdia e veja e perceba que você vai ver que eu estou mais com razão do que falando alguma besteira. Então que Deus possa iluminar o teu entendimento e que de fato e de verdade você possa conhecê-lo e possa ser bênção na vida das pessoas. Estou falando das neopentecostais e das pentecostais. Eu não estou dizendo que não existe igreja que faça um trabalho sério, mas procure uma igreja que faça um trabalho sério. Eu estou à disposição para ajudar você. De repente, se você quiser mandar uma mensagem para mim, até mesmo aqui nos comentários do vídeo, manda um comentário, dependendo de onde você for, da parte do país que você for, eu consigo te ajudar, porque graças a Deus, nesses últimos 3 anos e meio, quase 4 anos da minha vida, eu conheci muitos pastores bons, pastores de diferentes denominações, mas que são comprometidos com a verdade do Evangelho. Não se feche para a igreja, não se feche para a igreja. A igreja ainda é um local para a gente crescer, para a gente se relacionar e para a gente ajudar e também ser ajudado. Não se apegue nessa questão de, mas a igreja pede dízimo. Não dê dízimo no começo, não faça, você não é obrigado. Aprenda primeiro o relacionamento com Deus e você vai perceber que dízimo não vai ser mais um problema. Você dar uma oferta não vai ser mais problema, mas campanhas são problemas. Votos que eles te levam a fazer, isso é um problema. Sacrifício também, isso é um problema. Agora, não se apegue a isso. Busque conhecer de fato e de verdade o seu Senhor e aquilo que Ele quer de você e para você. Eu vou dar uma dica de um filme, um desenho que eu assisti ontem pela segunda vez, que é um desenho da Disney chamado Soul. Eu vou colocar aqui o folderzinho do desenho. Assiste ele que você vai entender sobre vida de propósito, vida com missão e viver a vida. Depois eu vou fazer um vídeo sobre esse desenho, tá bom? Sobre aquilo que eu aprendi com esse desenho, eu achei ele fantástico
e super recomendo para vocês entenderem o que é viver e o que é viver em missão, o que é viver com propósito. O desenho ele não vai ter essa profundidade, mas você consegue fazer um paralelo com a nossa vida espiritual, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês e até uma próxima.